bom dia, bom dia! Hoje, quinta-feira, é dia da nossa aula de Geografia e Literatura. Mas eu tenho uma coisa muito bacana para falar para vocês hoje. Hoje a gente vai ter uma aula de Geografia e de Literatura junta, misturada. Isso mesmo! Você sabe que em literatura nós estamos trabalhando com Ruth Rocha. Isso! Ruth Rocha é uma escritora infanto-juvenil. O que isso quer dizer? Que ela escreve livro tanto para as crianças quanto para os adolescentes. Isso mesmo, é uma escritora super famosa, fantástica. Isso, nós vamos trabalhar uma obra específica para o nosso sarau literário, mas nós vamos trabalhar nas nossas aulas de literatura também Ruth Rocha. E a Ruth Rocha, ela escreveu um tema sobre a nossa aula de hoje em Geografia. Hoje em Geografia nós vamos falar sobre a rua. A rua. E ela escreveu um livro muito bacana do personagem Marcelo, porque a Marcela ela escreveu várias obras, viu? Marcela foi o seu personagem favorito. E ela escreveu várias obras aí sobre o Marcelo. Rua do Marcelo, o bairro do Marcelo, os amigos do Marcelo, Marcelo, Martelo, Marmelo, e a gente vai ver, vai conhecer todas essas obras aí durante o ano. Só que a nossa primeira obra que a gente vai analisar nem é a obra do nosso sarau literário, é a Rua do Marcelo, já que o nosso primeiro capítulo de Geografia fala sobre a rua. Olha que legal! E aí, você já está com o seu livro de Geografia? Ainda não? Trate de adquirir, porque a gente já tem tarefa no livro hoje para entregar semana que vem, hein? Ok? Vamos lá? Mas hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a rua. Isso, sobre a rua. Então tá, no nosso livro, eu vou ler algumas coisas, né? O primeiro, a introdução sobre a rua, para a gente entender como que funciona uma rua. Você sabia que a rua tem nome? Tem número? Sabia disso? Não sabia? A rua da sua casa, ela tem um nome. Ela tem um nome. O nome da rua pode ser o nome de uma pessoa famosa que já morreu, uma pessoa que foi muito importante no bairro, na cidade, no país, né? Ou ela pode ter simplesmente, igual aqui no nosso setor, Solarville, tem muita rua aí que chama SV21, SV22, SV10, SV15. O que isso quer dizer? O S é de solar, o V é de ville. Então, a rua chama SV alguma coisa. Isso é normal. A rua da nossa escola. A rua da nossa escola, ela se chama Rua Arquiteta Ana Maria Borges. Ela foi uma arquiteta, a Ana Maria Borges. Ela faleceu e ela foi muito importante no setor. Ela ajudou na estrutura do setor quando o setor foi criado. Por isso que a nossa rua, a rua da nossa escola, se chama Ana Maria Borges. Arquiteta Ana Maria Borges. E você sabia que a nossa rua também tem um número para facilitar o sistema de correspondências, que é feito pelo correio. A nossa rua, a rua da nossa escola, o número dela é 74.470.520. Esse é o número da nossa rua. Isso mesmo. Então, quando você quiser que chegue alguma correspondência lá na sua casa, alguma compra que você vai lá na internet e compra, você tem que falar o CEP da sua rua, que é o número da sua rua. Isso mesmo. O número da sua rua chama CEP da rua. E a nossa rua, ela pode ter várias características. A nossa rua, ela pode ter comércios, ela pode ter padaria, açougue, supermercado, ela pode ter vários tipos de comércio. Ou não, ou a nossa rua pode ter somente casas, né? Que é uma rua mais residencial e não comercial, que é esse tanto de comércio. A nossa rua pode ser calma, tranquila, sem trânsito. Ou a nossa rua pode ser bem barulhenta, passar muito carro, buzinando, muito movimento. Na nossa rua pode ter faixa de pedestre quando passa muito carro, ou não. Ou pode ter somente o quê?
Meninos brincando na rua, de bola, bicicleta. A gente não brinca muito na rua, né? Na minha infância, a gente brincava muito na rua. Era na rua que a gente encontrava os nossos colegas, isso mesmo. A gente brincava de queimada, brincava de bambolê, brincava de pique-pega, pique-esconde, pique no ar, um monte de pique. Brincava de peteca, andava de bicicleta. A gente fazia isso tudo na rua. Não era tão perigoso. Agora a gente faz isso tudo que eu falei, essas brincadeiras todas onde? Nos parques, né? Que é mais seguro, que não passa carro correndo. Hoje é muito perigoso a gente ficar brincando na rua. Por quê? Porque a rua muitas vezes tem muito movimento de carro, né? E é bem perigoso a gente ficar na rua sem a mamãe, sem o papai, sem a família. Então não pode, tá? Então aqui eu falei um monte de características de uma rua. Você prestou atenção? A rua tem que ter o quê? Um nome, um CEP, ela pode ser uma rua comercial, que tem vários comércios, ou ela pode ser uma rua residencial, que só tem residências. Isso mesmo. A rua também, ela pode ser asfaltada, com asfalto, ou ela pode ser sem asfaltos, né? É uma rua de terra, que não é muito legal, né? Quando chove vira um barro só. Ou a rua também quando ela é asfaltada, a gente fala que ela é uma rua pavimentada. Isso mesmo. É uma rua bem pavimentada, com asfalto direitinho, bem bacana. A rua também tem rede de esgoto. Você sabia disso? Que todas as redes de esgoto das casas, elas caem no esgoto central que fica na rua, que leva lá para a rede de esgoto de todo mundo, né? Você sabia disso? Não? Isso tudo são características de uma rua. Vamos lá? Vamos saber o que o nosso livro fala sobre rua? Então tá. Se você ainda não tem o livro, você tem que prestar atenção na minha leitura. Mas se você já tem o livro, você pode abrir aí na página 6 e acompanhar a minha leitura, certo? Bora lá? A rua. As ruas são bem diferentes. Olha, aqui eu tenho uma foto de uma rua bem tranquila, de uma cidade do interior. A cidade do interior geralmente não tem muito movimento nas ruas, não. São cidades bem tranquilas, as crianças ainda brincam nas ruas, isso aí. E aqui eu tenho uma rua muito movimentada, tá? Uma rua cheia de pessoas, uma rua cheia de carro, uma rua que tem muito comércio. Você já foi na 44? É uma rua que chama 44, tá? É uma rua muito movimentada, que tem muita loja, muita gente vendendo um monte de coisa. Essa rua é uma rua comercial, é uma rua muito movimentada. Não dá para brincar, eu acho que nem tem casa na 44, né? Acho que lá na 44 só tem comércio. E também tem ruas tranquilas, que são ruas residenciais. Eu acho que a rua da sua casa deve ser uma rua tranquila. Será que é? Você vai me falar depois, tá? Então vamos lá? Em algumas ruas temos apenas moradias e pouco movimento de automóveis. Elas são muito boas para as crianças brincarem. Outras são movimentadas, com poucas árvores, muito barulho e poluição. Na área rural temos ruas que não são asfaltadas e que, no período de chuva, causam à população muitos transtornos. Isso acontece, né? Eu falei isso aqui hoje para vocês. As ruas que não são pavimentadas, quando chove, é um transtorno. Não só quando chove, quando está fazendo muito calor e muita poeira também. Por quê? Porque a poeira vai tudo para dentro das casas. Então as ruas na cidade têm que ser pavimentadas, asfaltadas. Então tá. O conjunto de ruas de um determinado local forma os bairros. Observe. Aqui a gente tem um mapa de uma cidade, e nesse mapa tem várias ruas. Olha, você está conseguindo ver? Tá vendo? Tem várias ruas nesse mapa. Então, aqui, assim como as ruas, os bairros também sofrem mudanças com o passar do tempo. Dizemos que eles foram transformados. Neles surgiram novas construções, plantações, indústrias, automóveis, trânsito, pessoas foram chegando para morar, para trabalhar e para estudar. Juntamente com as mudanças, surgiram os problemas de acúmulo de lixo, esgoto,
poluição, aumento do consumo de água, fome, trânsito intenso, violência e outros. Curiosidades. O que é CEP? A gente falou sobre CEP, né? O CEP é um código de endereço postal. Então, a palavra CEP, o C simboliza código. O E, endereçamento. E o P, postal. O que serve? Para você receber uma carta postal ou uma mercadoria que a gente compra pela internet. É um número criado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos para facilitar a separação e a entrega de correspondências, pois existem, por exemplo, ruas que se situam em locais diferentes, porém possuem o mesmo nome. Para isso serve o CEP. Os números sempre serão únicos e ajudarão as pessoas, principalmente os carteiros, a não confundir os endereços. Isso mesmo. Você sabia que existe ruas com o mesmo nome? Existe. Em estados diferentes, cidades diferentes, até na mesma cidade existe rua com o mesmo nome. Mas para que o correio não se confunda na hora de entregar as correspondências, essa rua ela tem um número determinado, igual a rua aqui da escola que eu falei, que o número é 74.470.520. Esse número só é dessa rua, a rua da escola. Tá? Não tem outra rua. Por mais que exista uma outra rua que chama Arquiteta Ana Maria Borges, o número não vai ser igual. Esse número que eu falei, só é o número do CEP da rua da nossa escola. Tá bom? Então tá. E você? Você sabe o nome da sua rua? Sim? E você sabe o CEP da sua rua? É importante que você saiba o nome da rua e o CEP. Assim como você sabe o endereço da sua casa, o número da sua quadra e o número do seu lote. É muito importante você já saber o seu endereço, tá bom? Então, você preste atenção nisso, peça para a mamãe um papel para você escrever o endereço da sua casa. O endereço completo, tá? Nome da rua, a sua quadra, o seu lote, o CEP da sua rua e também a cidade e o estado. Qual que é a cidade que você mora? Muito bem. A sua cidade é Goiânia. E qual que é o seu estado? Goiás. Isso mesmo. Vamos falar então agora da rua de um jeito bem diferente. A gente vai conhecer a Rua do Marcelo. Isso mesmo. Aquele personagem que a Ruth Rocha escreveu. Bora lá? Vamos então? Então vamos lá. Agora nós vamos ler a história da Rua do Marcelo. Então vamos. A Rua do Marcelo foi escrito por essa autora aqui, ó. Essa é a Ruth Rocha. E ela também vai ser a homenageada do nosso sarau literário. A Ruth Rocha, ela nasceu em 1931. Olha só, isso mesmo, 1931. Ela é uma importante escritora brasileira de literatura infanto-juvenil. É autora do best-seller. Você sabe o que é o best-seller? É o livro mais vendido. Marcelo, Marmelo e Martelo. Isso! Então, a gente vai ler esse livro também, viu? Aqui no decorrer do ano. Esse livro é muito engraçado. Ela foi eleita para a cadeira 38 da Academia Paulista de Letras. E você sabia que somente os melhores sentam nessa cadeira, tá bom? Então, vamos lá? Vamos embora conhecer a Rua do Marcelo? Então tá, a Rua do Marcelo, Ruth Rocha. Esse é o nosso livro, isso mesmo, a Rua do Marcelo. E a editora aqui é Salamandra. Essa é a editora do nosso livro, Salamandra. Aqui está o nome da autora, Ruth Rocha. E o nome do nosso livro, A Rua do Marcelo. As ilustrações são de Alberto Linares, tá bom? E aqui, Rua do Marcelo. Será que esse é o nome da rua? Vamos lá, hein?
Então vamos. Na minha rua tem uma porção de casas e prédios. Tem casas que servem para morar, tem outras que servem para trabalhar. Quando os prédios servem para morar, chama-se prédios de apartamentos. Na minha opinião, esses prédios deviam se chamar de empilhamentos, porque são uma porção de casas empilhadas uma em cima das outras. Todas as casas e os prédios têm um número. O nome da rua mais o número das casas se chama endereço. O endereço é importante para as pessoas encontrarem a gente e também para a gente receber cartas, jornais e até uma pizza de vez em quando. Olha só, entregando uma pizza para o Marcelo no endereço dele. Tem ruas que são calçadas e tem ruas que são de terra. Quase todas as ruas calçadas são asfaltadas. Só poucas ruas são de pedras. As ruas de cidades antigas são de pedras. Minha rua é asfaltada até a esquina da avenida. Depois ela é de terra. Nesse pedaço tem um campinho de futebol. Olha só. Olha, aí eles jogam futebol nesse campinho. Olha que bacana. Na minha rua tinha uma casa grande, onde não morava ninguém. Agora demoliram. O que significa demoliram? Destruíram. Demoliram a casa e estão construindo um prédio. O pedreiro, que é meu amigo, me mostrou como se faz uma parede. Olha o Marcelo com o pedreiro, aprendendo a fazer uma parede. As calçadas da minha rua são umas diferentes das outras. A da casa da Terezinha, é de pedrinhas brancas e pretas. A da frente do apartamento do Alvinho é feita de uns quadradinhos cheios de quadradinhos. A calçada da casa da Catapimba é de cimento todo riscado. E é lá que as meninas brincam de amarelinha. Olha só, que legal. Aí a gente tem uma rua, essa aqui cheia de pedrinhas brancas e pretas, que é da casa da Terezinha. Essa aqui é a rua cheia de quadrados, né? Cheia de quadradinhos. É a rua do Alvinho. E essa aqui é a rua de cimento riscado que as meninas fazem a amarelinha. É a rua da Catapimba. Olha que legal. Muitas pessoas do prédio têm cachorros e vêm passear com eles na calçada. Teve um tempo em que as calçadas ficavam cheias de sujeira de cachorro e muita gente pisava na sujeira na calçada e ficava furiosa. Então, as crianças da rua combinaram que quem tem cachorro carrega um saquinho e uma pazinha e tira a sujeira da calçada. E nós avisamos todas as pessoas grandes. Bacana essa ideia, né? Sabe o que eu fiquei sabendo? Que é assim que elas fazem nas cidades mais importantes do mundo. Olha que legal! A gente também combinou de quem puder vai plantar uma árvore em frente à sua casa e vai cuidar dela para ela crescer forte e bonita. Nos bairros mais bonitos, as ruas são cheias de árvores. Você sabia? Olha só que linda! Olha que rua mais bonita! E quando a gente planta árvore, você sabia que a gente atrai muitos passarinhos? E aí a gente tem o canto dos passarinhos na nossa rua. Olha que legal! Bom, né? O Beto foi o primeiro que plantou uma árvore. Ele até fez uma cerquinha em volta e todo dia ele rega a árvore. Olha só o Beto. Na minha rua tem casas térreas, que são casas baixinhas.
como o da Terezinha. E tem casas altas, como a do Catapimba, que tem escadas dentro e chama sobrado. E tem a casa do Zeca, que fica em cima da padaria. A casa do Zeca em cima da padaria. E olha o sobrado da casa da Terezinha. Será que é da Terezinha? Não, da Catapimba. E aqui a gente tem um prédio, que é a casa da Terezinha. Isso aí. E a casa do Zeca, que fica em cima da padaria. Já falei, né? Então tá. Vamos continuar? E tem o prédio onde mora o Alvinho, que é bem alto e até tem elevador. Tem casas que ficam bem junto da calçada e outras que ficam lá no fundo e tem um jardim na frente, como a casa da Terezinha. E tem umas que tem um espaço grande nos fundos, que se chama quintal, como a casa da Catapimba. Olha que legal! As luzes da minha rua ficam nos postes altos, ligados por muitos fios. Os fios estão sempre cheios de fiapos, que são restos de papagaios. Você sabe o que é um papagaio? Tem gente que chama os papagaios de quadrados, de pipas, e teve um amigo meu que chama de pandorga. Pandorga? Nunca vi. Não se deve empinar papagaios onde tem fio. É perigoso. Isso o Marcelo falando. É verdade, né? Se a gente começa a soltar pipas, aqui na nossa região a gente chama de raia, né? Vamos soltar raia? Tem gente que fala isso. Mas pipas, raias, papagaios não se deve soltar onde tem fios. Por quê? É perigoso, né? A pipa enrola no fio e aí também fica feio a nossa rua. Olha aqui, não ficou bem bonito não, né? Ficou bem feio. Vamos continuar? Na minha rua passa o lixeiro que leva o lixo, o carteiro que traz cartas e o fruteiro que vende frutas. Mas o homem que entrega água na casa do alemão não se chama aguadeiro, como eu acho que devia. Ele é o entregador de água. Na minha rua tem uma feira divertida. Eu gosto muito de ver. Tem tudo que é fruta, verdura, ovos e um monte de outras coisas. Na rua do Marcelo tem até uma feira, olha que bacana. E na minha rua tem a minha casa. Minha casa não é grande, nem pequena, e tem um jardim na frente e com outra casa dentro, a casa do meu cachorro, o Latildo. Aqui o cachorro, a casa do cachorro, e o cachorro dele, na verdade, chama Godofredo, porque o Marcelo, ele é muito maluco. A gente vai saber dessas histórias dele, de ficar trocando o nome das coisas, em um livro que se chama Marcelo, Marmelo, Martelo. Você vai ver. Eu vou ler esse livro aqui outro dia para vocês. Vamos continuar? Na minha rua tem muitos amigos e a gente gosta muito de brincar uns nas casas dos outros. Um dia, se você passar lá perto, venha conhecer a minha rua. Olha aqui a rua do Marcelo. Tudo que a gente falou, ó. Tem comércio, tem criança brincando de futebol, tem padaria, tem até uma feira. Isso mesmo. E tem também um endereço que todos nós temos que ter, o nome da rua e o número dela. Você já conhece a turma do Marcelo? São crianças simpáticas, espertas, parecidas com você e seus amigos. Também conhece seu João, Dona Lara, Dona Laura e Aninha, que formam a família do Marcelo. Nesse livro, você conheceu a rua que ele mora e descobriu como é importante ter regras para conviver bem com os vizinhos. E no final, divertiu com as brincadeiras preparadas especialmente para você. Esse aqui é o livro da série Marcelo, Marmelo, Martelo, da editora Salamandra e da escritora Ruth Rocha. Isso mesmo.
E aqui nós temos a Ruth Rocha, que vai ser a nossa homenageada do nosso Sarau Literário 2021. Isso mesmo. Gostou da história? Gostou, né? Agora vocês vão anotar aí na sua agenda a tarefa de casa. Isso mesmo, tem tarefa de casa sim. Tem sim. E hoje, além da tarefa de casa de geografia, a gente também vai ter aula de ética, tá bom? Porque eu pensei que a aula fosse demorar, mas nem demorou tanto. A gente vai ter aula de ética e você tem que acessar o nosso próximo link para você assistir a nossa aula de ética, que tá muito bacana também. Vamos lá, gente? Livro de geografia, anote aí na sua agenda, hein? Eu vou dar visto na agenda, na aula presencial, então tem que anotar a agenda. Para casa, livro de geografia, você vai ler a página 6 e 7 e responder as atividades da página 8, 9 e 10. E essas atividades todas estão falando sobre sobre a rua. São atividades bem fáceis de serem feitas e são somente o quê? 3 páginas de atividades. Então é pouca coisa, tá bom? Então tá. Então, você vai fazer as suas atividades. Se você ainda não tem livro, dá tempo, porque você vai entregar essas atividades só na segunda-feira. Então, dá tempo de você adquirir o seu livro e fazer as suas atividades de casa, certo? Beijo grande! A gente termina agora a nossa aula de geografia, juntamente com literatura, que hoje foi uma aula bem misturada. Hoje tem no nosso horário geografia e literatura. Mas segunda-feira não deu tempo da gente dar história, né? Vamos lá? Vamos para a nossa aula de ética? Acesse o link para a gente assistir, certo? Beijo grande! Tchau, tchau!